conosco, para Maiane e Joel, que Deus possa te abençoar, para todos aqueles que se encontram, o presbítero Fernando, senador Pompeu, a sua esposa, Josi, né, Nathanael, os nossos amados irmãos de Monte Grave, se sintam todos abraçados por esta igreja, pelo pastor, para a Cida, todos que estão conosco esta noite. Nós temos uma palavra de Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra subordinada ao tema, a obra de Jesus Cristo na cruz. Provavelmente não seja aquela que você vai dar glórias a Deus e aleluia, mas o Espírito de Deus pôs uma palavra no meu coração. Preste atenção, redobra atenção, para você ficar de hoje durante 20 dias meditando sobre esta palavra. 20 dias, olha o que eu estou dizendo, você é profeta. O Espírito de Deus vai te incomodar, aleluia, com essa palavra. Quero aqui passar o aviso da nossa escala semanal. Às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, nós temos o nosso trabalho da rádio aqui na igreja. Na quarta-feira, das 19 horas em diante da noite, nós temos o nosso culto de oração. Na quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, temos o nosso programa Renovando Vidas, que está sendo transmitido diretamente da igreja. E no domingo, das 19 horas da noite em diante, nós temos aqui o nosso culto da família. Hoje, alegre como sempre, mas hoje, né, tivemos aqui no louvor a nossa diaconisa Cíntia, Pedro Emanuel, está aqui, sou grande carinho por eles. Eu quero pedir que nessa noite você possa abrir a sua Bíblia comigo, livro do apóstolo do amor, o apóstolo João. O presbítero Roberto vai postar aí na nossa página. Se você quiser nos acompanhar, amém. Se não, nos acompanhe na página. Aqui um alô, um abraço para o Fernando, da nossa igreja senador Pompeu. Que Deus possa te abençoar, meu querido. João capítulo 19. Tem uma palavra de Deus para ministrar a sua alma nessa noite. João capítulo 19. João capítulo 19. Vamos estar lendo do versos 14 ao versos 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. E era a Parasceve Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito: era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Agora vá para o versículo 30 do mesmo capítulo, que nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Soberano Deus e eterno Pai,
Pai amado e Pai querido, nesta noite nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, ministra a nossa alma. Pai amado e Pai querido, da mesma proporção que Tu ministraste o meu coração, que Tu possas nesta noite ministrar o coração da Tua igreja. Que nós venhamos, Pai amado e Pai querido, ser impactados pelo poder da ministração nessa noite. Por isso, Espírito de Deus, Tu tens liberdade para trabalhar. Que Tu venhas adentrar em cada casa. Que Tu venhas levar uma palavra não apenas edificadora, mas uma resposta para o Teu povo. Leva cada mente cativa, presa à Tua vontade. E ministra os nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. O texto que nós lemos, redobra a atenção, por favor. Jesus, ele é levado diante de Pilatos. Pilatos, a autoridade máxima ao representar Roma em Jerusalém. E Pilatos não aceita a acusação contra Jesus. Se você voltar nos versículos anteriores, Pilatos olha não apenas para os judeus, mas também olha para os sacerdotes e diz as seguintes palavras: eu não encontrei e não encontro nenhuma acusação contra a vida desse homem. Quando nós olhamos para a cruz, é impossível pregar sobre a cruz sem citar Coríntios capítulo 1, versos 18, a qual o apóstolo Paulo, ao ministrar aquela igreja, ele deixou claro ao dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versos 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser, aleluia, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E diante desta palavra, ou seja, a cruz, eu quero aqui destacar 6 pontos precisos acerca dessa cruz. Em primeiro lugar, a cruz ela foi sacrificial ou sacrificial. Quando nós olhamos em João capítulo 10, no versos 18, o próprio Jesus declarou ao nos dizer: ninguém me tira de mim, mas, aleluia, de mim mesmo a dor. Tenho, aleluia, poder para a dar e poder para torná-la a tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. A primeira verdade sobre a cruz, diante desse tema, a obra de Jesus na cruz, é que a cruz ela foi sacrificial, ou seja, foi um sacrifício. Muito se prega hoje sobre prosperidade, amém. Muito se prega hoje sobre conquistas, mas muitas vezes nos esquecemos que nós fomos conquistados primeiro, que nós fomos alcançados primeiro. E quando nós olhamos para esse sacrifício, nós entendemos que a vontade do Pai, ela vai se concretizar no Filho, ao ponto de nós lermos Isaías capítulo 6, nós entendemos que ali é a voz do próprio Jesus ao dizer: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele mesmo diz: eu, aleluia, irei. Ao ponto do mesmo Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele dizer:
Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, aleluia, Príncipe da paz. Mas para entender, em primeiro lugar, o significado de sacrificar o amor sacrificial, você tem que entender que o sentimento de Jesus foi um sentimento disponibilizado por aqueles que eram perdidos, por aqueles que se encontravam abandonados, por aqueles que se encontravam rejeitados pela sociedade orgulhosa de Israel. Se nós voltarmos para o século 21, para nós, nos dias de hoje, eu já até ministrei e falei sobre isso. Quando Jesus ele olha para um drogado, ele vê a sua imagem. Quando Jesus ele olha, aleluia, para um alcoólatra, ele vê a sua imagem, porque na mente de Jesus vem o livro de Gênesis, quando o próprio Deus disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando nós olhamos para uma pessoa na sarjeta, nós nos lembramos logo do mau cheiro. Jesus, ele sente o cheiro da alma perdida, porque no reino de Deus, tudo tem solução. No reino de Deus, aleluia, nada se encontra perdido. E o segundo sentimento de Jesus, através da cruz, foi o sentimento redentor. O Redentor. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 1, no verso 7, o texto nos diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, aleluia, das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Se nós observarmos, a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se nós observarmos as palavras do apóstolo Paulo a dizer: logo já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu viver que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é um amor sacrificial. O texto que eu li hoje foi um texto proposital, Isaías 53. Quando o profeta é reconhecido como profeta messiânico. Agora, por que Isaías é conhecido como profeta messiânico? Porque ele foi aquele que profetizou mais acerca da volta de Jesus. O versículo que eu citei aqui, quando Isaías diz, olha só, porque um menino nos nasceu, ele já está falando do presente, algo que ele estava estabelecendo 700 anos antes. Ele não presta atenção, leia a Bíblia e entenda. Ele diz, porque um menino nos nasceu, ele não diz que o menino irá nos nascer. Ele conjuga o verbo no presente, porque um menino nos nasceu. Na mente e no coração do profeta Isaías, Jesus já tinha sido gerado, e a minha e a sua vida já tinha sido alcançada. Provavelmente você olha para você nos dias de hoje e você se sente incapaz para aquilo que Deus te chamou. Se Jesus te chamou, Ele vai te preparar, aleluia, a cada dia. Se Jesus te chamou, aleluia, Ele vai te fortalecer a cada dia.
E esse sentimento redentor ou redentor, você tem que entender que é aquele que tem, aleluia, capacidade para redimir. Ou seja, ele tem o quê? Capacidade e autoridade para nos libertar. É por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa a agenda do céu começar a fazer parte da sua vida. Deixe Jesus de Nazaré, aleluia, escrever uma nova história sobre você. O terceiro sentimento de Jesus na cruz é o sentimento expiatório. Quando nós olhamos em Isaías 53, que foi o texto que nós lemos, para ser preciso, no versículo 10, o texto nos diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enferma quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará, aleluia, na sua mão. Em terceiro lugar, expiatório. Sabe o que é algo expiatório? É algo que é pago um preço. O seu preço foi muito caro. O seu preço, aleluia, é inegociável. Se nós olharmos direitinho nesse texto, se você ler em casa, lê amanhã, capítulo 19, que nós lemos versículo 1, você vai entender que Pilatos entrega Jesus para os soldados romanos. Sabe para quê? Olha aqui para mim. Para ser açoitado, porque Pilatos pensava que aquilo poderia, irmão Luan, mobilizar o coração dos judeus e eles pedirem para que não açoitassem mais Jesus. O açoite romano, aleluia, era extremamente doloroso. Se você observar, segundo a história, os ganchos de metais, pontiagudos com ossos e chumbos, quando batiam nas costas de Jesus, dilaceravam, aleluia, o seu corpo. Se você começar a entender qual era o sentimento dele naquela hora, eu vou descrever segundo aqui a direção do Espírito Santo. Era um sentimento, aleluia, não apenas de abandono, mas era um sentimento de tristeza, porque ele também era 100% homem. Eu falei na live que antecedeu essa pregação, que Jesus teve 4 dores: a dor emocional, a dor física e a dor pessoal e a dor espiritual. A maior dor de Jesus não foi a física, a maior dor de Jesus não foi a pessoal, não foi a emocional, mas foi a espiritual. Quer saber por quê? Porque no Monte Gólgota, Luan, no lugar da caveira, o texto diz que era a hora sexta, ou seja, meio-dia, e houve-se trevas da hora sexta até a hora nona, de meio-dia até as 3 da tarde, estava o meu e o teu Jesus naquela cruz. E a maior dor dele foi espiritual. Sabe por quê? Porque pela primeira vez ele se sentiu abandonado pelo Pai. Quando ele diz em aramaico, tetelestai, que quer dizer está tudo consumado até aquele momento, ele sempre teve a companhia do Pai. Eu abro parênteses aqui. Quantas pessoas não conseguem mais sentir a presença do Pai?
Quantas pessoas não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo? Eu te falei que é uma mensagem para você ficar pensando durante 20 dias. Quantas pessoas não conseguem ter os seus corações sensíveis à sua presença? Porque o ódio não deixa. O sentimento de resiliência torna-se um bloqueio na sua chegada. Quando nessa noite Ele quer te abraçar, quando nesta noite Ele quer te restaurar, quando nesta noite Ele ministra a tua alma para te declarar: eu ainda tenho uma aliança contigo, eu ainda tenho um projeto na tua vida, eu ainda irei te levantar mais e mais. Isaías profetiza 700 anos antes, e ele abre os seus lábios ao dizer: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enferma. Sabe o que é isso? Ele se fez enfermo por nós, ele se fez devedor por nós. E o bom é que colocam na cruz dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. O da esquerda olha para Jesus e diz: olha, desce-te daqui, salvas a ti e a nós. O da direita diz assim: Daniel, ei, cala a boca, Dimas e Gerdas. O da esquerda era Gerdas, o da direita Dimas. O Dimas olha, irmão Luan, e diz: cala a boca, se nós estamos aqui é porque somos devedores. Esse homem nada fez para estar aqui. Naquele momento, os sentimentos de Deus que estavam sobre Jesus se manifestou. Sabe por quê? Porque ele viu Pedro lhe negar, mas viu um ladrão lhe reconhecer. Abra bem os teus ouvidos para o que eu vou te falar agora. A Bíblia, não é, pastor Lindomar, nos ensina que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Você pode hoje se sentir o último da fila no seu trabalho. Você pode se sentir o último da fila até na sua área ministerial, mas Deus vai te pegar lá de trás e vai te colocar na frente para te honrar e para te abençoar. E ele foi tão inteligente, irmão Luan, que ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ele sabia que Jesus tinha um paraíso. Quem falou para ele que Jesus tinha um paraíso? Jesus olha para aquele homem, diz: hoje mesmo eu sinto ele, tu inaugurarás o paraíso comigo. Ei, o Salmo 22 vai descrever essa palavra profética, Luquinhas, de Jesus. Quando o texto nos diz no Salmo 22 as seguintes palavras: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estavam pelo lado de dentro perguntaram: quem é esse Rei da Glória? Agora, por que eles perguntaram, Carlinhos? Simples, porque anjo não é onisciente, onipotente, onipresente. Anjo não está em todos os lugares, anjo não sabe todas as coisas. Por isso eles não sabiam quem ia subindo, mas quem estava pelo lado de fora presenciou quando do meio-dia até as 3 da tarde
fez-se escuridão sobre a terra. Os anjos que estavam pelo lado de fora viram quando, aleluia, irmão Luan, ele ressuscitou e levou cativa ao cativeiro e deu dons aos homens. Eu li esse texto e a minha alma se alegrou, porque eu entendi que quando Jesus ressurreto vai lá no inferno, onde se encontravam os corpos daqueles que morreram sem Jesus, e aqueles que estavam no estado intermediário, aleluia, para ter um encontro com Deus. Tu imagine Jesus chegando lá, presenciando Abraão, Elias, Isaac, Jacó, os profetas, os patriarcas que lhe anunciaram, que foram um prenúncio da sua vinda. Ei, nessa noite, você tem liberdade para agradecer o sacrifício de Jesus. Nessa noite você tem liberdade, aleluia, de glorificar e exaltar o nome dele. Em quarto lugar, vai anotando aí, o seu sacrifício foi substitutiva. O que é algo substitutiva? É algo que nos substituiu. Se nós lermos, presta atenção, em 1 Pedro 2,24, o texto nos diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre, aleluia, o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver, aleluia, para a justiça, e pelas suas feridas, aleluia, fostes sarados. Sabe o que é isso? Ele chegou para você que está me ouvindo nessa noite e disse: ei, eu vou carregar a tua cruz. Ele chegou para mim, para você e disse: ei, você não vai suportar, deixa que eu conduzo todo o peso, porque as minhas costas, aleluia, são largas. Jesus levou 40 chibatadas, o texto é claro. Das 40 chibatadas que Jesus levou, o seu sentimento foi de amor, até por aqueles que estavam lhe espancando. Eu não entendo como é que a igreja do século 21 pode conviver com irmãos odiando uns aos outros, denegrindo uns aos outros. Satanás, ele entende o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, versos 16. Quando Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas o mesmo Satanás entende que o próprio Jesus diz que um reino que se divide, ele não subsiste. Se você observar na guerra, se um soldado ele é ferido, o outro vai lhe arrastar enquanto ele tiver vida, enquanto ele tiver suspirando. No nosso meio muitas vezes não é assim. Se falamos que um está fraco, o outro já diz, já está desviado. Faça uma autoanálise das suas palavras. Tire o sentimento de acusador do seu coração e deixe que a obra de Jesus na cruz lhe transforme de dentro para fora. Seja uma pessoa disponível para perdoar, para que na sua alma não se gere feridas e isso impeça do Espírito de Deus se apossar 100% de você.
para que se cumpra Joel 2, quando nos diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Espírito está no nosso meio, porque Ele mesmo disse: eu enviarei um após mim, o Consolador, e Ele vos lembrará de tudo aquilo quanto eu vos ensinei, porque Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se você estiver perto de alguém, diga aí: Ele te substituiu, Ele ocupou o seu lugar. Ele fez, sabe o que, irmãos, na cruz? Ele rasgou a cédula. Imagine em uma conta muito alta que você está devendo agora, aqui Ele pagou. Você multiplique aí pela eternidade, multiplique pela eternidade que Ele nos deu, ao ponto de João na ilha de Pátimo, quando foi exilado, o texto nos diz que ele começou a chorar e dizer: quem é digno? Quem é digno de tocar nos livros? E aí o próprio Jesus aparece e diz: digno és de tocar no livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e para Deus comprastes homens e povos de todas as línguas e nação, e para o nosso Deus fizestes reinos e sacerdotes do eterno. Você é um reino, você é um sacerdócio santo de Deus. Se nós observarmos, ainda relacionado ao sentimento substantivo, nós devemos entender também que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15 diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu acho lindo esse versículo. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se Ele morreu por todos, todos os que vivem, não vivem mais por si, mas vivem por aqueles que por eles morreu, mas ressuscitou. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar o significado desse versículo. Sabe qual é? Não existe um reino, irmã Cíntia, aonde eu queira cuidar só de mim. Não existe um reino de Deus aonde eu não manifeste ou não tenha que manifestar a empatia. Não existe um cristão que se diga ser cristão se ele não tiver misericórdia do próximo e procurar só prejudicar a vida do irmão. Isso não é cristão. Isso é uma pessoa que precisa ter um encontro com Jesus. Não existe cristianismo que eu não sinta a dor do meu irmão que ele está enfrentando. Não existe cristianismo aonde eu queira só destruir as pessoas. Isso não é cristianismo. Isso é um princípio antibíblico e reprovado pelo Deus Todo-Poderoso. Se você é cristão e você tem observado a necessidade de algumas pessoas, eu não estou falando que você tem que ajudar financeiramente. Procure colocar essas pessoas diante de Deus. Procure chegar para elas e dar uma palavra de Deus. Procure chegar para elas e dizer: olha, nós estamos vivenciando o maior caos da nossa nação, mas nós temos um Deus de proeza, nós temos um Deus que realiza milagre. Assim a igreja busque e acredite no Senhor. Sexto e último lugar, primeiro sentimento de Jesus foi sacrificial.
segundo sentimento de Jesus foi o sentimento redentora ou redentor. O terceiro sentimento de Jesus foi o sentimento expiatório. O quarto sentimento de Jesus foi substitutiva, ou seja, nos substituiu. O quinto sentimento, aleluia, de Jesus, nós iremos trabalhar agora, foi o sentimento reconciliadora ou reconciliador. Quando nós olhamos na Bíblia, Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16, o texto nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, aleluia, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, aleluia, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um, aleluia, novo homem, fazendo, aleluia, a paz. Quinto sentimento de Jesus na cruz, sentimento reconciliador. Se nós observarmos o início do versículo 14, nos diz assim, de Efésios 2, preste atenção: porque Ele é a nossa paz. Qual é a paz que você tem desfrutado nos últimos dias? Porque quando nós olhamos para o nosso Jesus, sabe o que foi que Ele declarou? A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar lugar. Aleluia, aleluia. Orianda lama surianda lama canta lavalas. Eu sinto que o lugar está preparado. Eu sinto que Ele está, aleluia, se pondo de pé. Eu sinto Ele de uma maneira extraordinária nessa noite. Eu sinto que os querubins estão se preparando para a hora da grande trombeta tocar. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, teremos os nossos corpos glorificados. E assim como Ele é, nós seremos e o veremos. É por isso que João profetizou em Apocalipse: lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá planta. Então o que é isso, Luan? É você ter uma dor no rins, uma dor na coluna ou qualquer outro lugar. É você ver uma mãe chorando porque perdeu seus filhos na droga. É você ver uma mãe chorando porque viu a sua filha grávida prematuramente com 12, 13 anos. Lá não vai ter isso. Esses dias eu me emocionei porque eu sou muito sensível. Só quem me conhece sabe quem eu sou. Eu vi um vídeo de uma dos Estados Unidos, acho que viralizou esse vídeo. O filho dela se ajoelha diante do altar e o cara era um ex-drogado. Ei, tem pessoas que precisam ser alcançadas pela sua vida.
Tem pessoas que estão clamando pela salvação nos últimos dias, e eu tenho orado nas madrugadas, e o Espírito de Deus tem me dito: meu filho, assim que vocês voltarem para o templo, é momento de parar de brincadeira, é momento de reatar alianças, é momento que o povo vai me buscar, e vocês vão ter que abraçar. Você conhece a voz de Deus? Você conhece o Espírito Santo? Porque Ele só fala com quem Ele conhece. E Ele diz: o qual de ambos os povos fez um. Olha aqui. Sabe o que Ele quer dizer, Luan? Se tu está passando por um problema, meu irmão, eu sou um contigo. Sabe o que Ele está dizendo, presbítero Roberto? Se o teu problema não tocar na minha alma, eu não sou cristão, porque eu fiz dos povos um povo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, ei, não pode haver nada no nosso meio para prejudicar a nossa coinonia, a nossa comunhão. Se tiver alguma coisa no meio que tem barrado a comunhão, tire e procure ter paz com o teu irmão, porque a Bíblia nos ensina. Como eu posso dizer que amo a Deus sem ver e odeio o meu irmão, eu lhe vendo? Ou como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão que vejo e amo a Deus sem lhe ver? Esse sentimento é mentiroso. É por isso que o próprio João, ele declarou: filhinhos. E sabe quem é esse João aqui? Diaconisa Cíntia. É aquele João que chegou na cidade, que ainda não era convertido. O povo não recebeu a mensagem. Ele disse: Senhor, nos permita orar para que Deus mande, aleluia, fogo do céu e consuma todos. Jesus disse: ei, João, não é assim não. Não é com forças, não é por violência, é pelo meu espírito. Sabe como é, João? Você vai aprender quando chegar em João, no Evangelho, a segunda epístola de João. Sabe o que ele diz? Filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel. Ei, ninguém é perfeito, não se denomine perfeito, porque até aquele que eu estou pregando nessa noite, que veio perfeito, permaneceu perfeito, voltou perfeito, encontraram imperfeições na sua vida, sem ter, ao ponto, irmão Luan, dele levantar duas classes. Eu vou te ensinar quais eram as duas classes: aqueles que ele influenciou positivamente e aqueles que ele influenciou negativamente. Agora eu vou aplicar. Aqueles que ele influenciou positivamente foi aqueles que foram ovelhas e entenderam o que está em João capítulo 10, quando diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que não é pastor é mercenário, vê vir um lobo, as deixa, e o lobo as arrebata, mas eu não. Eu dou a minha vida, porque eu mesmo a torno a tomá-la. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Sabe como você está? Você estava entrelaçado nas mãos de Satanás, assim como eu.
Mas quando lá na cruz ele expirou, ele, aleluia, cumpriu-se o que profetizou Isaías: o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e o véu causava divisão entre o povo e Deus. Sabe o que foi que Jesus disse? Quem quer se relacionar não é vocês comigo e o Pai, mas é eu e o Pai com vocês. Porque o véu não se rasgou de baixo a cima, se rasgou de cima a baixo. Entenda isso. Entenda esse princípio que ele conclui dizendo: olha, na sua carne desfez a inimizade. Meu irmão, pelo amor de Deus, ele desfez a inimizade na sua carne. Eu fico doente quando eu vejo a pessoa se dizer cristão, intrigado aos outros, se diz servo de Deus, se acha poliglota, se acha sabichão, mas não tem amor pelo próximo. Jesus vai voltar e você vai ficar. Jesus vai voltar. Você vai ouvir o som da trombeta. Urianda lamassura. Eu sinto ele nessa noite, porque é ele que está ministrando almas nessa noite. Eu sinto ele. E ele me disse: meu filho, é palavra para 20 dias o povo ficar pensando. Porque ou você muda ou você fica. Ou você perdoa para poder ser perdoado por ele, ou então você vai ficar. Você lembra daquele texto? Daquele homem que era devedor. O texto nos diz, não é engraçado aquele, que ele chega para o rei. Olha aqui, eu estou concluindo. E ele devia ao rei 100 dinários. Ele não pôde, não tinha com que pagar. E o rei perdoa a sua dívida, porque ele chora nos pés do rei. Mas quando ele sai, ele encontra um mercador que vivia do que vendia, que tinha pegado com ele. O mercador diz: olha, eu não tenho com que te pagar agora, vamos rever isso para depois, vamos deixar isso, vamos resolver da melhor maneira possível. Ele diz: não, você vai ter que me pagar e vai ter que ser do meu jeito. A notícia chega no rei. O rei aqui é relacionado ao Todo-Poderoso. E quando o rei toma em conhecimento, o texto diz que o rei chega para ele e manda lhe chamar e diz: olha, servo ingrato e injusto, eu perdoei a tua dívida e tu não perdoou daquele que te devia. Agora eu vou te prender e você vai ser tirado a vida. Reflita, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Pessoas que não conseguem olhar para outro dentro da igreja. Meu Deus, ele abraçou aquele que ele sabia que iria ali. Ele ministrou o momento que ele disse da ceia: eu desejei esse momento estar convosco. Tu sabe o que é tu desejar estar com uma pessoa? Tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é isso, irmão? Tu está ausente de uma pessoa e dizer: olha, eu vou sentar com aquela pessoa que eu amo, conversar com ela. Jesus tinha eles, mas esse momento foi um momento em especial. Para nós concluir, em sexto lugar, o seu sentimento no final foi triunfante. Colossenses 2, do versículo 13 ao 15 nos diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio dos escravos e a cravou, aleluia, na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou a cédula que ele tinha tomado ou tinha adquirido de Adão lá no paraíso, quando ele foi assunto ao Gólgota, aleluia, que ele ressuscitou. Sabe o que foi que o teu Jesus fez? Ele disse: Satanás, está consumado. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Agora Maria não vai ficar do lado de fora da tenda, ela vai adorar no Santo dos Santos. Agora José não vai ficar do lado de fora esperando por um sacerdote fazer a expiação direto do Pai. Não, ele vai chegar diante do altar do meu Pai Todo-Poderoso. E para me concluir, todas as vezes que Satanás me acusa e te acusa lá no céu, sabe o que é que Jesus faz? Ele se põe de pé, porque a Bíblia diz que o único cravo que tem nas suas mãos, a única marca que ficou foi a marca dos cravos na cruz, nas suas mãos. Ele olha para o Pai e diz: está vendo essa marca? Aleluia. Foram 3 horas, do meio-dia da hora sexta até a hora 9. Sabe por que foi que Jesus ficou 3 horas naquela cruz? Eu quero concluir. Porque o seu sacrifício foi perfeito. E muitas vezes eu quero concluir, eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Não é para te confrontar, é para te tornar mais cristão. Ele ficou 3 horas na cruz, pensando em mim e você como igreja. E nós não conseguimos ficar 2 horas na sua presença em uma liturgia. Enquanto ele ficou 3 horas na cruz, da hora sexta, meio-dia, tu imagina, irmãos, a sua cabeça, segundo os historiadores, aumentou, presbítero Roberto, 6 vezes o tamanho da cabeça. As moscas rodavam, circulavam por cima, o sangue escorria do rosto, ele não podia tirar as moscas. Ele se esforçava com todas as suas forças para se manter vivo na cruz. E hoje nós passamos 2 horas sentados em uma cadeira. Nos levantamos para adorar quando queremos. Se alguém diz fica de pé para adorar, ficamos zangados. Eu falei que não é palavra para dar glória a Deus. Eu não quero que você dê a glória a Deus. Eu quero que você fique pensando. Porque o que vai mudar a sua vida não é aquilo que você ouviu, é aquilo que você vai decidir fazer de hoje para frente. Ame o seu irmão. Tenha empatia por ele sem malícia no seu coração. Seja uma pessoa extrovertida, mas seja uma pessoa de Deus. Porque os céus vão se abrir. A trombeta irá tocar.
E nós iremos ouvir a sua voz em alto e bom som dizer: vinde benditos do meu Pai para o lugar que eu preparei desde a fundação do mundo. E ele irá dizer: porque tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu, forasteiro, me vestistes e me amparastes. E aí eu e você iremos olhar e dizer: quando foi que nós fizemos isso? Ele irá dizer: quando fizestes para um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. É por isso que eu tenho pregado e ensinado: tudo que você faça para Deus, faça com amor. Não invente desculpas para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Se for para lavar a igreja, lave cantando, e se for possível falando em línguas e sentindo a presença dEle. Se for para pregar, diga: Senhor, eu quero hoje ministrar o meu melhor sermão, mas que isso alcance o coração do necessitado. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não sabemos adorar. Eu não estou falando adorar de quem toca ou canta, eu estou falando universal. A igreja não sabe adorar. Adorar não é apenas a gente abrir os lábios. Adorar é você lembrar de Isaías capítulo 6. Kadosh, santo, santo. E quanto mais você diz que Ele é santo, mais a sua natureza pecaminosa mostra quem você é. Quando você é adorador, você consegue ser perdoador. Quando você é adorador, você consegue levantar outras pessoas para adorarem juntamente contigo. Porque o fogo do altar não pode se apagar. Porque Ele vem buscar uma igreja viva. Eu preguei nesses últimos dias e falei que temos que ser uma igreja ativa. Não dá para ser uma igreja passiva. Quero concluir nessa noite só recapitulando os pontos. Em primeiro lugar, o tema que ministrei foi a obra de Jesus Cristo na cruz. Eu dividi em 6 partes. A primeira parte foi sacrificial ou sacrificial. A segunda parte foi redentora. A terceira parte foi inspiratória. A quarta parte foi substitutiva. Ele nos substituiu. A quinta parte foi reconciliadora. A sexta parte foi triunfante. Sabe por quê? Porque Colossenses 2,13 diz: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vamos adorar nesta noite para nós concluirmos. Que o Espírito de Deus possa lhe conscientizar dessa palavra. Põe a mão no seu coração, por favor. Naquela multidão só Ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. Adoro. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Oh, que mal terrível sobre si
Jesus levou enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar, Adore, adore. minha direção, rogando ao Pai perdão. Adore, adore, para adore. Jerusalém, Adore. rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus Adore, erros, adore. defeitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou Adore, lá adore, na cruz, adore. quando ressuscitou meu Jesus. Oh, aleluia. Minha vida começou outra vez. Adore. Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também Adore, já adore. errei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Orianda la basurianda la Mas outra bacanta. chance recebeu Oh, Deus. Espírito de Deus. Jerusalém. Oh, Eu não orianda la quero errar basurianda la outra vez, bacanta. apesar dos meus erros. Fala em línguas na sua casa, sinta Ele. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Adore, Jesus. adore. Minha vida começou outra vez. Aleluia, Jesus. Minha vida começou outra vez. Caiu. O prefeito Roberto vai louvar outro louvor, mas eu quero saber nessa noite, eu senti de Deus, se tem alguém para aceitar a Jesus. Você que está nos acompanhando, eu preciso apenas que você digite aqui na nossa página, diga: pastor, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu sinto que tem pessoas que foram ministradas pela palavra da cruz. Eu sinto porque Deus falou na minha alma. Ele disse: meu filho, tem pessoas que precisam confessar o meu nome nessa noite. Oh, Espírito de Deus. Enquanto o presbítero adora, você vai fazer a sua decisão. Orianda la massurianda la bacanta la balas. Queremos o Oh, nome irmãos, aqui tudo é espiritual. Eu sinto que Ele está entrando na sua casa nessa noite. e agradecer-te Orianda la massurianda la bacanta la massurianda la balabala. Confiamos em Libere teu perdão nessa infinito, noite para ser perdoado pelo teu Pai nessa noite. pois só tu és Sare a Deus sua alma eterno, nessa sobre noite. toda Não terra. guarde rancor, guarde amor no seu coração. Grande Guarde amor na sua alma. Orianda la massurianda la bacanta la balabala. Oh, Espírito de Deus. a alegria de toda a terra. Oh, Espírito de Deus. Grande Adore na sua casa. Senhor, Logo, logo estaremos voltando para esse lugar. Logo, logo estaremos aqui na nossa nos ajuda. casa física. que nos ajuda Lugar de comunhão, lugar de adoração. Por isso diante dele nos prostra. Adore, adore. Queremos o teu nome engrandecer.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos Eu profetizo uma semana de livramentos. Eu profetizo uma semana de paz. Eu profetizo uma semana, aleluia, a qual o anjo irá te acompanhar ao levantar e ao retornar para a tua casa. Teu infinito amor, oh Espírito de Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Aleluia. Nós queremos nos despedir dos irmãos com um caloroso abraço à distância. Iremos orar para encerrar nessa noite. E lembre-se, se Deus falou ao meu coração, Ele também falou ao seu. E eu torno a falar para que seja repetitivo. O Espírito de Deus me falou: meu filho, você vai ministrar uma palavra não para hoje, mas uma palavra que vai ficar durante 20 dias permeando em corações. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Não deixe que as setas do inimigo, não deixe que as flechadas do mal destrua o amor que Deus construiu no seu coração, pela sua obra e pela sua presença. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, nesta noite nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de adorarmos o teu nome. Nos despede em paz nesta noite. Nos leva para os nossos lares. Eu oro pela cidade de Milhã. Eu oro, Pai amado e Pai querido, pelas cidades circunvizinhanças. Eu oro pelos comércios, Pai amado e Pai querido, que estão funcionando, trabalhando. Eu oro, Deus amado e Deus querido, por cada funcionário, Pai amado e Pai querido, por cada patrão, que nos cubra com o teu sangue. Que eles venham estar livres, Pai amado, da pandemia, de toda enfermidade. Que as nossas vidas sejam cobertas com o teu sangue. Que os nossos familiares, nossos parentes sejam livres de todo mal. Eu oro, Deus, pela maior metrópole, Pai amado, por São Paulo. Eu oro, Deus, pela minha família que se encontra em Santos, em São Paulo. Eu oro pela vida das minhas irmãs, da minha sogra. Eu abençoo a vida de cada um ali em Santos, em São Paulo. Cobre com o teu sangue. Visita minha mãezinha ali em Senador Pompeu, que já tem 83 anos. Visita as nossas mães de um modo em geral. E nos leva para os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Faça assim. Eu quero mandar um abraço para o pastor Evandro, o pastor Laurismar, todos os amados irmãos de Monte Grave, Senador Pompeu, os nossos amados irmãos de Milhã. Saiba que eu estou morrendo de saudade dos irmãos aqui no prédio, né? Uma saudade tremenda, mas eu creio que logo, logo estaremos retornando aos nossos trabalhos. E vai ser um grande aprendizado para as nossas vidas, porque Deus tem trabalhado nos nossos corações. Faça assim: que o amor de Deus, a doce e maravilhosa paz, que as consolações do Espírito do Senhor estejam hoje e para todo sempre. Você, como igreja, diz: um abraço e até terça-feira das 8 às 9, quarta das 19 em diante e quinta das 8 às 9.